Então, para a gente começar, em primeiro lugar, a função desse treinamento é transmitir para os nossos usuários como funcionam os mecanismos de cálculo de frete do sistema, como o sistema trata as comissões de vendedores e de contadores e como o sistema avalia o frete. Ok? Dentro desses objetivos, vamos começar ali por algumas definições. Como o SSW calcula o frete? Para que a gente possa entender o cálculo de frete do SSW, a gente, antes de mais nada, precisa entender algumas definições. Dentre elas, a definição de praça. A praça, ela vai aparecer em todas as tabelas do sistema SSW. Ok? Essa praça define um grupo de cidades que são atendidas comercialmente com o mesmo valor. A praça serve para que eu possa diferenciar a área de atendimento da minha unidade comercialmente, ou seja, eu posso ter até 3 praças diferentes, que nós chamamos de polo, região e interior. Ou seja, eu posso ter tabelas diferenciadas para cidades polo, outra para cidade região e outra para interior. Entrando aqui na opção 402, nós temos o cadastro de cidades atendidas. Quando eu cadastro uma cidade dentro do sistema como atendida pela transportadora, eu preciso identificar a que praça ela pertence. Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, estado de São Paulo, está cadastrada como atendida pela filial SPO e pertence à Praça P de Polo, ou seja, ela pertence ao grupo de cidades Polo. Vamos dar uma olhadinha aqui no manual de ajuda da opção 402. Aqui a gente tem um mapa que pode ajudar nesse entendimento. Vejam, peguei a área de atendimento da filial São. Ok? Filial São atende todas essas cidades que estão aqui nesse meio, onde está essa linha vermelha. Este grupo de cidades que se encontra aqui, a gente chama de polo. Então, tudo que tiver dentro dessa região, e aqui a gente pode citar São Paulo, Guarulhos, São Bernardo, Diadema, todas essas cidades eu cadastro como polo e, consequentemente, eu posso atendê-las com um preço único. Posso fazer uma tabela com preço único. As cidades um pouco mais distantes, Santa Isabel, Itaquaquecetuba, Suzano, aqui Cajamar, todas essas eu chamei de região, ou seja, são cidades um pouco mais afastadas do centro onde está a minha filial, ok? E por isso eu tenho um preço intermediário, tenho um preço médio. E por fim, as cidades que eu chamei de interior. Interior são as cidades já mais afastadas, onde eu vou ter um terceiro preço, ou seja, um preço um pouco maior. Aqui, Guararema, Salesópolis, Juquitiba e assim por diante. Ok? Então, praça é um grupo de cidades que eu atendo comercialmente com o mesmo preço. Ok? Tendo conhecimento disso, nós podemos passar aqui para a nossa agenda na emissão do conhecimento. Quando nós emitimos um conhecimento no SSW, vamos entrar aqui na filial CWB, Curitiba, na opção 4. Quando nós emitimos um conhecimento no sistema, o sistema pode automaticamente calcular o frete através das tabelas do cliente, mas também pode se valer de algumas funcionalidades, como, por exemplo, a informação do frete manual. Quando um usuário é cadastrado no sistema, a ele se dá a permissão ou não de informar fretes manualmente. Isso faz com que esse link informar frete, que consta aqui embaixo, fique habilitado. Se ele tiver esse link habilitado, esse usuário tem permissão para manualmente informar os valores. Então, aquele frete informado, aquele frete combinado de boca, pode ser manualmente informado aqui. Aquele cliente esporádico que cai de paraquedas, que eu combinei o frete com ele, posso informá-lo manualmente aqui. Não é o mais indicado. O SSW tem outros meios para isso. Tem, por exemplo, a cotação, que nós já vamos falar dela lá. Na cotação, eu consigo registrar os valores que foram combinados. Este é o método ideal.
Por quê? Porque o José lá que combinou o frete com o cliente, pode ser que no dia que o cliente mandou a mercadoria não está presente na empresa, está numa reunião, saiu, está com o celular desligado. Aí ninguém sabe o frete que foi combinado. Então a melhor alternativa é deixar registrado no sistema. Sempre procurem deixar tudo que vocês combinarem com o cliente registrado no sistema. Para quê? Para que o sistema possa trabalhar sozinho e automaticamente, sem a dependência do José estar na empresa. Ok? Essa tela que nós estamos vendo aqui é a tela de digitação do conhecimento. Okay? De acordo com os dados preenchidos na tela, o sistema vai fazer a busca das tabelas de frete. E aí, existe uma ordem de prioridade dessas tabelas. Okay? Vamos olhar aqui, ó. Vamos voltar um pouquinho lá para a tela do menu principal. No rodapé da tela, existe um documento chamado Visão Geral. Nesse documento Visão Geral, nós temos aqui o módulo comercial e dentro desse módulo comercial, nós temos o item 4.4, cálculo de frete. Esse item 4.4, cálculo de frete, ele explica exatamente como é que o sistema faz para buscar uma tabela de frete. Como é que o sistema faz para calcular o frete. Então veja, a prioridade é sempre o frete informado. O usuário informou na tela o valor, o sistema para por aí e acata o que o usuário informou. Por quê? Porque quem cadastrou o login desse usuário disse que ele tem permissão para fazer isso e a vontade dele tem prioridade sobre os demais itens. O segundo passo é procurar uma cotação. Vou verificar se para este frete em específico existe uma cotação. O terceiro, aí sim, a gente passa para a busca das tabelas. E mesmo nas tabelas do sistema, existe uma prioridade nessa busca. Então, primeiro, busca-se uma tabela combinada. Não encontrando, busca-se uma tabela percentual. Não encontrando, tabela volume, metro cúbico, tarifa, desconto sobre a genérica. Procura-se tabelas FOB dirigido. O que é o FOB dirigido? São aqueles casos onde um grande distribuidor possui tabela própria, mas quem paga o frete são os destinatários. Ou seja, o destinatário paga o frete utilizando-se de uma tabela do remetente. Isso é o FOB dirigido. Tabelas com volta habilitada, ou seja, quando eu cadastro uma tabela, nós já vamos ver isso também. Eu consigo cadastrar a ida e volta, ou seja, se essa tabela vale tanto para a ida quanto para a volta. Então, primeiro se esgotam todas as possibilidades de tabelas de ida, para depois buscarmos as tabelas de volta. Tabela por rota, opção 420, são as tabelas promocionais ou por rota. E, por fim, a tabela genérica. A tabela genérica é o último recurso que o sistema utiliza para calcular o frete. Não deve ser utilizada, a não ser que a transportadora tenha a opção por ajustar essa tabela. Se a transportadora quiser trabalhar com esse formato, essa tabela ela vem no formato NTC, um formato já bastante antigo e pouco usual hoje em dia. Mas se a transportadora ainda assim quiser trabalhar nesse molde, ela pode ajustar essa tabela genérica à sua realidade. E aí sim, trabalhar com os valores de frete dela. Bom, vamos voltar lá para a digitação do conhecimento. Vamos entrar lá na opção 4, onde a gente estava. Ok. Vejam, vamos fazer uma simulação de um cálculo de frete. Vejam como é. Informar a placa, um frete CIF, frete pago, um remetente, ok? Remetente Electrolux do Brasil, e um destinatário. Indústria Paulista, ok? A Indústria Paulista está sediada em Guarulhos. Okay? Gravem isso que vai ser importante para a gente analisar essa emissão depois. Tipo de mercadoria. Vejam que aqui no tipo de mercadoria, quando eu clico nesse campo, não há sugestão alguma. Se eu clicar no link para buscar, vejam que essa transportadora possui uma infinidade de códigos diferentes de mercadoria. Como é que o digitador do conhecimento vai saber qual código ele deve utilizar? Pois bem, cabe ao comercial facilitar a vida do digitador.
Quando se cadastra um cliente no sistema, e é por isso que eu disse anteriormente, que tudo que se combina com o cliente deve estar previamente cadastrado no sistema, para facilitar a vida do digitador. O tipo de mercadoria interfere diretamente no tipo de tabela que eu vou buscar. Quando nós chegarmos nos cadastros de tabela, vocês vão entender o porquê. Quando eu estou cadastrando um cliente, eu posso, no cadastro dele, informar quais os tipos de mercadoria esse cliente trabalha. Vamos ver como é que funciona? Vou entrar aqui, ó, no cadastro do cliente Electrolux. No cadastro do cliente Electrolux, eu tenho logo abaixo aqui esse link Mercadorias. No link Mercadorias, ele vai me trazer uma relação de todos os produtos que estão cadastrados, de todas as mercadorias que estão cadastradas na transportadora. E aí, eu posso apontar somente aqueles que este cliente trabalha. Por exemplo, Electrolux trabalha com o código diversos, produtos diversos, trabalha com refrigeradores e trabalha com máquinas de lavar roupa. Somente esses três. Confirmo ao final da tela. Vamos sair do cadastro e voltar aqui. Quando eu clico novamente no código, no link tipo de mercadoria, vejam que somente aparecem aqueles que o cliente trabalha. Se o cliente trabalhasse com um único código de mercadoria, ele já seria preenchido automaticamente. Então vejam, de uma lista aí de quase 100 códigos diferentes, eu reduzi para apenas 3. Facilitei a vida do digitador do conhecimento. Ok? Então, esta nota que eu estou digitando nesse momento, o item que estou trazendo é refrigeradores. Código de espécie. Ok? Vamos colocar aqui um número de nota. Metragem cúbica. Eu posso, essa metragem cúbica pode vir já na nota do cliente pronta. Caso ela não venha, eu posso calculá-la. Basta que o meu conferente vá lá, meça os produtos e me passe as medidas. Quando eu tiver com essas medidas em mãos, eu posso entrar aqui no link volume metro cúbico e informar as dimensões desse produto. Informo lá que ele tem 1,70 de altura, tem uma largura de 50 centímetros e um comprimento de 70 centímetros. Temos 2 produtos destes. Vejam que o sistema já calculou aqui 1,19 metros cúbicos. Ok? Então o sistema já calculou para a gente qual é a metragem cúbica apenas com a informação das dimensões. Ok? Fechando essa telinha aqui. Quantidade de volumes e pares. É muito comum na indústria calçadista, por exemplo, eu ter tabelas onde eu trabalho com preço por pares. Pares de calçados, pares de sapatos. Caso eu tenha essa particularidade, eu posso clicar aqui. Eu posso informar aqui a quantidade de volumes, ou seja, eu tenho um volume, e dentro desse volume eu tenho 50 pares. Ok? Na tabela da opção 494, que é a tabela por volume ou par, eu posso cadastrar um preço, né, por pares, por faixas de pares. Ok? Então, o sistema consegue calcular também em função da quantidade de pares. Peso real, vou informar aqui um peso de 100 quilos. Valor da mercadoria, R$1.000. O link informar frete está habilitado, ou seja, eu tenho a possibilidade de informar os valores do frete. Então, quando eu clico aqui nesse link, me aparece a mesma janelinha com todas as parcelas que a gente teria disponíveis hoje numa tabela, para que eu possa informar manualmente. Então, informo lá, R$100 de frete peso, mais R$50 de frete valor, mais 20 de despacho e assim por diante. Posso informar todas as parcelas manualmente. Ok? Nesse caso, eu vou tentar buscar a tabela. Tá? Ao lado do link informar frete, eu tenho o link outros. Esse link outros serve para que eu informe valores adicionais a serem cobrados exclusivamente neste frete. Um exemplo, eu tenho o transporte aqui de um refrigerador da Electrolux, que eu já tenho tabela cadastrada, mas essa entrega aqui, ela é num prédio. E eu preciso subir escada, eu preciso levar esse refrigerador
sei lá, 4, 5 andares acima, então eu vou cobrar uma taxinha extra. Vou cobrar lá mais R$50. Ok? Quando eu informo esse valor nesse campo outros, esse valor é adicionado ao valor do cálculo da tabela. Então, além do cálculo da tabela já previamente cadastrada, eu também vou ter a adição desses R$50. Ok? Vamos ver como é que funciona aqui. Esse campo redespacho local de entrega serve para que eu informe um outro endereço de entrega. Então, vejam, o destinatário é a indústria paulista de Guarulhos, ok? Mas ele quer que eu entregue no outro armazém dele, que fica em São Bernardo. Então, eu informo aqui, armazém 2, rua X, e aqui o CEP de São Bernardo. Quando eu faço isso, automaticamente o sistema, para efeito de cálculo, ignora o endereço do destinatário e passa a olhar este endereço do local de entrega, para buscar as tabelas, para calcular o frete. Ok? Então, aqui embaixo tem esse local de entrega, redespacho, tem interferência direta no cálculo do frete. Vamos apagar aqui e vamos ver se ele busca primeiro uma tabela para o cliente. Vamos lá? Vamos tentar calcular o frete. Vejam que aqui ele trouxe o frete informado que eu havia colocado no link. Informei manualmente aqui os valores. Vamos corrigir. Vamos apagar esses valores que estão aqui. Ok. E vamos agora buscar uma tabela de frete. Pronto. O sistema achou uma tabela combinada, ok? Que me deu aqui o valor de frete de R$206. Notem que este conhecimento, tá, não teve aqui o repasse do imposto, o imposto repassado. Ok? Então vejam, quando eu cadastro um cliente no sistema, eu preciso informar no cadastro dele se para este cliente os impostos já estão embutidos no valor do frete combinado ou se eu vou adicioná-los ao valor do frete. Vejam que esse conhecimento deu R$206. Vamos corrigir aqui e entrar no cadastro do cliente. Cliente pagador, Electrolux. Vejam que existe aqui um campo chamado ICMS na tabela. Esse campo, ele está perguntando para você, o ICMS já está embutido na tabela? Ou seja, o imposto já está embutido no valor já previamente combinado na tabela? E está marcado com sim. Ou seja, não adiciono mais nada. Esse é o frete final. Agora, se eu for aqui colocar um não, vejam o que acontece. No cálculo do frete, só um minutinho. Quando eu calculo o frete com não, esse imposto vai ser adicionado ao valor do frete. Então, o sistema vai calcular os R$206 já informados pela tabela, ok? E vai adicionar a ele mais o imposto sobre esse frete. Então, vão ser lá 206 mais os 12% do ICMS. Ok? É isso que vai acontecer quando eu coloco lá no cadastro do cliente ICMS na tabela igual a não. Veja, quando a gente estava cadastrando esse cliente, nós informamos que ele trabalha lá com 3 tipos de produto. Produtos diversos, máquinas de lavar roupa e refrigeradores. Vamos ver que tipo de tabela esse cliente tem. Aqui no link Tabelas de Frete,
eu consigo consultar todas as tabelas que estão cadastradas para esse cliente. Ok? Então, veja, eu tenho tabelas combinadas e tabelas percentuais. Tenho tabelas aqui para os 3 códigos de mercadoria. Produtos diversos. Vejam que os produtos diversos estão cadastrados aqui na rota Curitiba-Curitiba. Então, ele só distribui esses produtos diversos dentro de Curitiba. Para outra rota qualquer, não vai encontrar tabela combinada. Para refrigeradores, eu trabalho tanto com São Paulo Polo quanto São Paulo região. E também trabalho aqui com máquinas de lavar roupa, código de produto 3, né, em São Paulo Polo. Distribuo dentro de São Paulo, Via Grande São Paulo. Okay? Esse é o método que o sistema utiliza para calcular o frete. Notaram que eu informei o frete. Quando eu informei o frete, ele ignorou as tabelas e acatou aquilo que eu informei. A partir do momento que eu retirei a informação do frete informado, ele automaticamente foi buscar uma tabela de frete e encontrou por quê? A tabela que eu tinha, vejam, novamente aqui, de Curitiba para Guarulhos. Guarulhos está cadastrada como São Paulo Polo. Então, lembre aqui, ó, vamos olhar de novo as tabelas. Eu tenho aqui uma tabela de Curitiba para São Paulo Polo com o produto refrigeradores. Por esse motivo, o sistema já pegou automaticamente essa tabela. Ok? O mecanismo de frete, de cálculo de frete, sempre vai obedecer essa regra. Frete informado, cotação, tabelas, até que se chegue na genérica.